Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal do PS Zerado. Eu sou o professor Rafael e hoje eu vou trazer um tema aqui para vocês muito importante em ambiente de pronto-socorro, especialmente se a gente fala em um ambiente que atende paciente politraumatizado, mulheres gestantes. É um assunto muito importante. Vamos começar? Seja bem-vindo à nossa aula sobre o ácido tranexâmico, o famoso Transamin. Esse é um nome difícil, mas que na prática salva muitas vidas. Fica aqui comigo, se você ainda não conhece essa medicação, você vai saindo daqui muito mais preparado para receber o seu paciente. Então, olha só, vamos lá. A gente está falando de uma medicação que ele é um agente antifibrinolítico. O que esse nome complicado quer dizer? Isso, ele, na verdade, é uma medicação que vai evitar que o coágulo formado seja desfeito pelos mecanismos naturais do nosso corpo. É uma medicação que ela vem em ampolas, dessa forma, muitas vezes nessa concentração de 500 mg por 5 ml, mas o mais comum é que vem em concentrações de 250 mg por 5 ml. É o que eu também vejo mais comumente na minha prática clínica. Então, de forma geral, cada ampola vai ter ali 250 mg. Então, mas de qualquer forma, confira no seu ambiente de pronto-socorro, confira ali no seu PA, na sua unidade de saúde, qual é a formulação que você tem, qual é a concentração da sua ampola. Como que funciona então? Aqui já vem outra concentração, diferente. Como que é a atuação rápida, a atuação farmacológica dessa medicação? O ácido tranexâmico, ele vai ser esse agente antifibrinolítico, ou seja, ele vai impedir a fibrinólise. Vamos imaginar que quando o coágulo é formado no nosso corpo, para impedir um sangramento, imagina que um vaso, o coágulo é formado na ponta, impedindo que o sangue saia. Depois de um tempo, mecanismos naturais do nosso corpo vão começar a dissolver esse coágulo, para que o fluxo de sangue se restaure ali na região. Essa forma de dissolver o coágulo que a gente chama de fibrinólise. Então, o ácido tranexâmico, ele vai impedir, ele vai frear essa fibrinólise natural do nosso corpo. Então, o Transamin, o ácido tranexâmico, ele não vai formar novos coágulos. Ele vai servir como um guarda-costas, ele vai servir como para proteger o coágulo já formado pelo nosso corpo naturalmente. Ele vai estabilizar esse coágulo, prevenir que ele seja prematuramente dissolvido, tá bom? Essa é a principal forma dele agir. E qual que é a importância, então, do Transamin na prática? Se a gente está falando, então, especialmente de situações com sangramentos agudos importantes. Paciente, por exemplo, com politrauma, certo? Paciente com TCE, paciente até um paciente oncológico, paciente oncológico, um paciente que vem ali, talvez com um tumor de cabeça e pescoço, tem sangramentos recorrentes, um tumor de boca, menoplasia de boca, de língua, tem sangramentos recorrentes, é muito comum que a gente precise usar Transamin ali em altas doses para reduzir a intensidade do sangramento do paciente, para dar uma chance ali do coágulo realmente prender aquele sangramento, tá bom? Situações, especialmente também de hemorragia pós-parto, tem evidência de melhora com o uso do Transamin, tá? Se a gente está falando ali do politrauma, o estudo CRASH 2 foi que trouxe ali realmente evidência científica do benefício do uso do ácido tranexâmico no contexto do politrauma. Aí do TCE foi o estudo CRASH 3, se eu não me engano. Na questão oncológica, realmente na prática clínica, a gente tem muito esse hábito de fazer. E o estudo na hemorragia pós-parto, o estudo Woman, que mostrou ali realmente grande benefício do uso do ácido tranexâmico com redução das hemorragias pós-parto. Se a gente está falando então de uma medicação que ela tem o seu metabolismo e na verdade a sua excreção, especialmente renal, é uma medicação que a gente vai precisar sim de ajuste para a função renal. Fazia algum tempo que eu não vinha falar com vocês de medicações com necessidade de ajuste para a função renal. É uma medicação que ela tem uma meia-vida ali de mais ou menos 2 a 3 horas e sua função, sua ação de antifibrinólise vai durar ali mais ou menos 8 horas.
Então isso vai implicar diretamente na frequência com que a gente vai fazer essa medicação para o nosso paciente, tá bom? Quando a gente fala então da eliminação renal, a gente está falando de mais ou menos 95% da droga sendo eliminada via renal. Então precisamos fazer ajustes para a função renal, porque se não fizermos, a gente aumenta muito o risco de neurotoxicidade. Em doses altas pode causar neurotoxicidade e também, dependendo do contexto, aumento de risco de eventos tromboembólicos, como um tromboembolismo venoso, um TVP, por exemplo, tá bom? Então, como que a gente vai usar na prática essa medicação? É uma medicação que, como eu falei com vocês, a gente vai fazer de forma parenteral, mas existe com certeza a sua formulação via oral, mas hoje eu vou falar com vocês da formulação parenteral, tá? Sua formulação parenteral, normalmente nessa concentração de 250 mg por 5 ml. E como que vai ser a dose? No protocolo de CRASH 2, ou seja, quando a gente está falando de um paciente com politrauma, com sangramento importante, todo aquele contexto de reposição volêmica, de hemocomponentes, de plaquetas, de eventualmente plasma fresco congelado, o ácido tranexâmico entra aí para complementar e vamos fazer ali uma dose de 1 grama, em 10 minutos. E vamos fazer também uma dose de 1 grama de manutenção infundido em 8 horas em bomba de infusão. Esses 10 minutos aqui também idealmente são em bomba de infusão, tá? Isso aqui é do paciente, especialmente do paciente com trauma importante, com esse sangramento por conta do trauma, tá? Qual que é, assim, a janela para a gente fazer isso? É até 3 horas. Depois disso, a gente aumenta, na verdade, o risco de complicações de eventos tromboembólicos, pode aumentar até mesmo um pouco a mortalidade do paciente. Então, estando dentro dessas 3 horas, você pode fazer dessa forma, tá bom? 1 grama, 1 grama. No caso, 1 grama aqui, a gente está falando dessa ampola de 250, são 4 ampolas, né? Certo? Mas aí confere o que vocês têm à disposição de vocês. E quando a gente fala, então, no woman, ou seja, no contexto de hemorragia pós-parto, a gente está falando ali também de dose de 1 grama em bolas em 10 minutos, certo? E se a mulher não tiver melhor, a gente pode repetir em até 24 horas, nova dose. Tá bom? Para repetir. O resumo do protocolo seria mais ou menos esse. E no protocolo CRASH 3, ali falando de TCE leve a moderado, um paciente ali com Glasgow de 9 a 15 mais ou menos pós-TCE. A gente também está falando de uma dose de 1 grama em 10 minutos e também seguidos ali de 1 grama de manutenção em 8 horas. Certo? É muito parecido ali com o CRASH 2, né? Mas realmente trouxe mostrando o benefício ali no contexto do TCE leve a moderado. E o ajuste? O ajuste para a função renal. É muito importante. Precisamos reduzir os riscos de efeitos colaterais. E aqui é um pouquinho diferente. Normalmente a gente faz o ajuste da medicação para o clearance do creatinina do paciente, certo? Aqui a gente vai fazer o ajuste diretamente relacionado à creatinina do paciente. Ou seja, não vai estar muito relacionado também à idade do paciente, porque para a gente calcular o clearance de creatinina, a gente precisa da idade. Então aqui já o ajuste vai ser diretamente relacionado à idade. Então um paciente com uma creatinina sérica de 1,2 a 2,5, a gente vai fazer a dose de 10 mg por quilo, de 12 em 12 horas. Esse é o ajuste renal, tá bom? A paciente já com uma creatinina de 2,5 a 5, a gente vai fazer a dose de também 10 mg por quilo, mas aqui uma vez ao dia, ou seja, a cada 24 horas. E o paciente que tem uma creatinina maior do que 5, nós iremos fazer 5 mg por quilo a cada 24 horas. É um pouco matemático aqui, né? A gente começa com as doses de 10, uma é 2 vezes ao dia, outra é só uma vez ao dia, o de baixo mantém uma vez ao dia, só que metade da dose, né? Então, dá para entender que a gente vai reduzindo pela metade a dose. O paciente aqui fazia 20 mg ao dia, aqui faz 10, aqui faz 5, certo? Então, realmente fica fazendo bastante sentido. Como que a gente vai preparar essa medicação na prática? Como eu falei com vocês, ampola de 250 mg por 5 ml,
As doses, você nota que giram ali ao redor desse 1 grama, quando a gente não vai fazer o ajuste para a função renal. Então, de forma geral, a gente está falando ali de necessidade de 4 ampolas, considerando essa concentração. A gente então vai aspirar essas 4 ampolas e vai diluir, pensando na dose de ataque ali de 10 minutos, vai diluir em soro fisiológico, 0,9%, 100 ml. E vamos fazer isso aqui em bomba de infusão em 10 minutos. Tá bom? Por que não pode fazer em bolos? Porque se eu fizer em bolos, já vou fazer até um risco aqui para vocês não confundirem. Se eu fizer em bolos, eu aumento muito o risco de hipotensão, eu aumento muito o risco de eventos neurotóxicos. Então, não tem por que eu trazer o risco para o paciente dessa forma, se dessa forma eu faço com segurança. Tá bom? Se com 10 minutos eu faço com segurança. E da mesma forma, a dose de manutenção. Vamos diluir aquele mesmo 1 grama, ou seja, 4 ampolas. Mas aqui, como eu vou fazer em 8 horas, não preciso fazer uma concentração, uma solução tão concentrada assim, porque eu não vou fazer uma infusão rápida de volume no paciente. Eu posso fazer aqui em 500 ml. Em 500 ml, não 50, tá? Em 500 ml de soro fisiológico também. Do soro fisiológico, 0,9%, tá bom? Aí eu faço aqui em BIC em 8 horas, certo? Evitar o bolos, como eu falei com vocês, lembrar da necessidade, especialmente do contexto do paciente que vai usar ali por muitos dias, do ajuste para a função renal. Fiquem atentos a essa possibilidade, especialmente fora desse contexto do TCE leve a moderado, fora do contexto do trauma, fora do contexto da hemorragia pós-parto, do uso do ácido tranexânico e aumento do risco de eventos tromboembólicos. Por exemplo, na hemorragia digestiva alta, tem estudos mostrando que, de fato, nesses casos, aumenta o risco de TVP, se usado o ácido tranexânico. Então, fiquem atentos a isso, tá bom? E também tem relatos de aumento de risco de convulsão nesses pacientes. Então, como que eu vou prescrever esse paciente na prática? Olha só. Vamos lá. O ácido tranexânico, na sua dose de 250 mg por 5 ml. E eu vou pedir ali ao menos 4 ampolas, certo? Para começar ali com a dose de 1 grama. Vamos diluir 4 ampolas em 100 ml de soro fisiológico, pensando ali na nossa dose de ataque inicial. Fazer em BIC em 10 minutos. E a dose de manutenção vai ser bastante semelhante, só que a gente vai fazer em BIC em 8 horas. Aí a gente não precisa fazer uma dose tão concentrada, tá bom? A gente não vai fazer uma infusão rápida. Porque se eu fizesse 500 ml desde a dose de ataque, nesse caso eu estaria infundindo meio litro de volume no paciente em 10 minutos. Não tem necessidade de eu trazer esse risco para o paciente, esse risco de uma hipervolemia. Quando a gente vai fazer os 500 ml em 8 horas, eu vou estar fazendo ali 120 ml por hora, vai estar devagarzinho, vai estar tranquilo. Vou estar fazendo 100 ml por hora, na verdade, vai estar devagarzinho. Então eu posso aqui diluir em 500 ml, certo? Eu espero que você tenha gostado, que essa aula tenha te ajudado para te trazer a prática do que você pode realmente trazer de benefício para o paciente usando o ácido tranexânico. Fique atento à forma correta de fazer, fique atento às indicações corretas do uso do Transamin, tá bom? Espero que você tenha gostado, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa forma de a gente conseguir ajudar os pacientes e a gente se vê na próxima. Até mais.